Evangelho de João, capítulo de número 2, verso de número 10, a Bíblia diz assim: ele disse: todo homem, ele serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Talvez nós chegamos até aqui passando por lutas, passando por dificuldades, passamos agora pandemias. Quantas famílias perderam entes queridos? Quantos amigos nós perdemos? Estava conversando com um missionário aqui dentro do meu escritório esses dias. Ele falou assim: fazem exatamente 1 ano que eu perdi a minha filha por Covid. Uma menina que foi criada dentro da igreja, que nunca se desviou do caminho, era uma diaconisa da casa do Senhor. E aí as lágrimas desceu, ele falou: pastor, hoje faz 1 ano. E em meio a esse tempo todo, passamos situações difíceis. E talvez, hoje, o último culto do ano, missionária, talvez você que também está me assistindo em casa, está dizendo assim: sabe, esse ano foi muito difícil para mim. Sabe, talvez precisava algo mudar e eu venho passando essa luta. Talvez seja dentro do teu casamento. Essa palavra, ela fala sobre uma festa de um casamento. Talvez seja dentro do teu trabalho, seja dentro da tua casa, dentro da tua família, talvez com os seus filhos. E você está dizendo assim: sabe, a minha vida está difícil, quero desistir, quero desanimar. Mas a Bíblia vai falar que quando Jesus, ele chega nesta casa, exatamente nesta festa, ele chega como um convidado inferior. Ele não chega como prioridade. Porque a Bíblia vai falar que a sua mãe Maria e os seus irmãos já estavam lá. E nas festas judaicas, antigamente, era dividido em 2 classes os convidados. Havia a primeira classe de convidados, que eram os convidados de honra. Então eu, conjecturando que Jesus chega depois com os seus discípulos, ele não faz parte da primeira classe, que são os convidados de honra. Ele chega depois. Então, por costume judaico, a gente, teólogos, vamos entender que Jesus faz parte da segunda classe. Fala, segunda classe. A segunda classe de convidado numa festa eram os convidados menos importantes. A segunda classe de convidados eram os menos importantes. Então a teologia vai nos ensinar que a segunda classe de convidados eram os convidados que chegavam depois, que sentavam ao fundo, que tinham menos relevância, que são menos importantes. Mas preste atenção, numa festa judaica de casamento, ela demorava aproximadamente 7 dias para terminar. Ela tinha uma duração aproximadamente de 7 dias. E dentro de uma festa dessa, eram contratados, vamos supor que eu vou dizer numa linguagem atual, um buffet. Quando você quer fazer algo melhor para você dentro de uma festa, você contrata profissionais. E nesta festa, exatamente assim aconteceu. Foi contratado um mestre-sala. Mestre-sala era o dono do buffet. Ele organizava a quantidade de alimentos, ele organizava a quantidade do vinho, ele organizava a lista dos convidados, ele colocava aqueles que eram mais importantes, que era a primeira classe, assim como eu vos ensinei, na frente, e depois chegavam-se os convidados menos importantes. Então o mestre-sala, ele organizava tudo. Então, na mente humana está tudo pronto, está tudo preparado. Quantas vezes eu e você organizamos, planejamos e fazemos tudo perfeitamente, e dizemos assim: tá tudo certo, vai dar tudo certo. Mas espere aí e preste atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite.
A Bíblia vai falar em Provérbios capítulo de 16, verso de número 3. Consagre a Deus todos os seus planos, e assim os seus passos serão bem-sucedidos. Então eu, conjecturando isso, eu entendo que foi tudo planejado, tudo orquestrado pelo homem, mas eles esqueceram do principal, de consagrar aquela festa ao Senhor, de dar prioridade ao Senhor Jesus, deixaram Jesus em segundo plano. Querido, tudo que você fizer, mesmo que aos teus olhos e a tua mente, ao teu coração, você pense que está correto, querido, se você não colocar Jesus dentro do barco, dentro do plano, dentro daquilo que você planeja, até aquilo que é para dar certo vai dar errado. Tudo que você fizer, onde você não convidar Jesus para dentro, por mais que você, ou as pessoas, ou os profissionais dizem que vão dar certo, vai dar errado. Quantas vezes, missionário, eu planejei e orquestrei algo antes de conhecer a palavra de Deus e dizer assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Olha, preste atenção. Eu sou formado em farmácia. Há muitos anos atrás, eu não entendia isso. Meu pai era farmacêutico muitos anos. Um comerciante reconhecido e renomado. Eu entendia de tudo da área. Eu entendia como abrir a burocracia, como atendia. Eu sei para que serve o remédio, a fórmula que é feita, a contraindicação e o modo de usar. Eu sei todas as coisas. Eu achava que eu sabia. Preste atenção. Eu tinha muita experiência. Fala para o teu irmão, a tua experiência sem Deus não vale nada. É bem por aí, preste atenção. E aí eu falei, pai, eu quero abrir uma farmácia. Meu pai falou assim, beleza, vamos abrir uma farmácia. E eu abri uma farmácia, tudo perfeito. Documento perfeito. Plano perfeito. Medicamento perfeito. Perfumaria perfeita. Mas passou-se 1 ano após, 2 anos após, e chegou um certo tempo que tudo ia mal. Mesmo eu tendo experiência. Preste atenção, nada que você fizer com a força do seu braço vai dar certo. Porque eu esqueci de colocar Jesus para dentro dos meus projetos e para dentro dos meus sonhos. Toda vez que você achar que é pela tua força, toda vez que você achar que é pelo que você sabe, querido, preste atenção, tem probabilidade muito grande de dar errado. E foi exatamente o que aconteceu nas festas da boda de Canaã. E preste atenção. Este é o primeiro milagre, fala, o primeiro milagre. Este é o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus, ele mostra uma característica. O primeiro milagre de Jesus não foi a multiplicação. O primeiro milagre de Jesus não foi cura. E o primeiro milagre de Jesus também não foi libertação. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação. Sabe por quê? Porque talvez se Jesus te der aquilo que você precisa, sem se transformar primeiro, você não tenha capacidade para suportar aquilo que Ele vai te dar. Então Jesus, ele vai nos ensinar que a primeira coisa que o homem e a mulher têm que ter com Ele é transformação. E Ele nos ensina que o primeiro milagre é a transformação. Ele podia curar, ele podia libertar, ele podia fazer várias coisas. Porque quantas pessoas vêm para a igreja, recebem o seu milagre e vão embora? Por quê? Porque não são transformadas. Quantas pessoas lutam por altares, não recebem aquilo e vão embora? Porque primeiro tem que ter uma transformação. Fala assim, por quê, pastor? Porque a transformação, ela vem seguida de uma característica. Fala característica. A transformação, ela vem seguida pelo compromisso. Preste atenção, aquele que tem compromisso não falta ao culto por motivo nenhum. Aquele que tem compromisso, mesmo que ainda não recebeu o seu milagre, ele permanece. Aquele que tem compromisso, ele fica de pé.
Então Jesus vai nos ensinar que a transformação, ela é seguida por uma grande característica, que é o compromisso. Porque tem compromisso com Deus, é porque primeiro foi transformado. E mesmo que ainda não alcançou aquilo que veio buscar na igreja, permanece, porque tem compromisso. E quem tem compromisso não vai embora. Quem tem compromisso fica de pé e permanece. E aqui nessa noite eu vejo pessoas que querem ter compromisso, pessoas que querem ser transformadas. Aqui nesse lugar hoje o Espírito Santo vai falar para mim assim, que aqui hoje eu vejo pessoas com corações querendo ter compromisso com Deus, pessoas que ainda não alcançaram o seu milagre, mas estão aqui nesse último culto do ano, glorificando, adorando e exaltando ao Senhor. A Bíblia vai falar em João capítulo de número 4. Eu vou ter que ser muito sucinto e muito breve. A mensagem era muito maior. Que Jesus, ele está caminhando com seus discípulos. Eu quero que você entenda por que você está aqui hoje. Sabe, que nem todo mundo que está na igreja sabe por que está aqui hoje. Sabe? Mas você vai entender nessa noite por que você está aqui. Fala para o seu irmão do lado, por que você está aqui? Você vai entender. A Bíblia vai falar que Jesus, vindo com os seus discípulos, ele diz assim, ó: é necessário passar em Samaria. Os samaritanos eram um povo judeu, mas eram os mestiços. Então os judeus eram pessoas preconceituosas. E não havia na geografia várias ruas, várias bifurcações, não. Era um caminho para ir, um caminho para voltar. Então o judeu, ele tinha costume de dar a volta em Samaria para ir para Jerusalém. Mas nesse dia, Jesus diz assim, ó: é necessário passar em... Aí você vai entender. Preste atenção, é uma viagem hoje. Eu quero que você entre nessa viagem junto comigo. E aí, os discípulos reclamam. Mas Jesus vai na frente. Porque Jesus não dá ouvido ao homem, ele dá ouvido à voz do Senhor. Sabe, você tem que parar de dar ouvido às pessoas, mas começar a ter um ouvido sensível à voz de Deus. E Jesus vai para Samaria e, chegando ao poço de Jacó, ele encontra uma mulher com o seu cântaro. Por volta do meio-dia, as mulheres, elas pegavam água pela manhã, mas esta mulher, ela vinha sozinha por volta de meio-dia, porque nesse horário, no poço, Renato, não havia mais ninguém. Mas Jesus já sabia e já tinha marcado o encontro com aquela mulher. Sabe, Jesus marcou o encontro contigo nessa noite. E Jesus vai ao encontro dessa mulher, diz para ela e revela toda a vida dela. Diz da água que sai dele, é uma água que, se ela beber, ela nunca mais vai ter sede. E ele revela toda a vida daquela mulher, diz dos 5 maridos que ela teve. E ela realmente, ela enxerga que Jesus é o Filho de Deus. E ele diz para ela: agora vai em Samaria lá, pregando, adorando, falando que Jesus, o Cristo, esse que teve um encontro contigo, está chegando lá. Jesus está chegando aí, querido. E preste atenção, essa mulher, ela sai na frente. Os discípulos encontram com Jesus e eles vão no caminho de Samaria. Só que antes de Jesus chegar em Samaria, a mulher samaritana, ela se converte, ela vai no caminho pregando o evangelho, falando aí, ó, tá vindo um aí, ó, aquele que Isaías profetizou, ele tá vindo aí, ó. Nos abandonaram, nos esqueceram aqui em Samaria. Ali havia a aldeia dos leprosos, ali havia os excluídos. Talvez a tua mãe te esqueceu, porque a Bíblia vai falar que pode uma mãe esquecer do teu filho, mas porém eu todavia nunca te esquecerei e nunca te abandonarei, porque tenho o teu nome gravado na palma da minha mão.